Resistência Podcast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, corrida, ciclismo e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta ou quinta temporada. Eu já perdi até as contas aqui, o negócio. Mas um episódio muito especial de peso pelo um amigo que eu tenho aqui, que devia ter passado aqui. A gente conversa bastante offline. Ele me salva de uns BOs aqui sempre, quando eu tenho problema nas plataformas digitais aqui, eu já peço ajuda para ele, e ele é uma referência, mas um grande amigo, um grande ser humano que eu tenho um carinho especial, e ele faz tudo com excelência, né? Então, o Alex Briani, seja muito bem-vindo aqui, meu irmão. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da assessoria, uma vez que a Briani é assessoria desportiva lá de São José do Rio Preto, que é bem frio lá, né? É É um, bem ca... frio, essa. Não é um calor lascado, mas eu vejo a excelência que ele trata os alunos dele. Haja vista que eu aprendo muito com ele, mas ele é figurinha carimbada em tudo quanto é curso que eu dou, livro, ele já tem tudo, é o primeiro a comprar, ter. E aí isso também não só comigo também, né? Nos cursos do Gerson, da Unicamp, na pós, aonde eu vou me Nossa, meter lá, Márcio. né? Que eu com o Márcio, os cursos, ele tá lá, tá em todas. Briane, bem-vindo, meu irmão. Vamos falar um pouco desse mundo de assessoria esportiva, porque você pode começar se apresentando, falando de você, da sua assessoria, mas depois já bate nessa tecla aí que, assim, eu fico estarrecido quando vem alunos de outra assessoria e eu abro o Training Peaks e eu vejo uma bagunça, né, cara? Infelizmente, não é o comum esse trabalho de excelência que a gente faz. A gente vê muita coisas que eu não sei se é negligência ou se é porquice mesmo. Mas seja bem-vindo, o nosso papo é longo, meu irmão. Valeu, Sandrão. Primeiro, poxa, é uma honra estar aqui com você. Agradecer muito a esse convite, tá? E Olha a Lady Murphy, ó. Nunca após na tra... Unicamp, que eu acho que foi. Brianinho, Foi? Lady Murphy, né? Nunca travou nada. Conferi minha internet aqui. Deixa eu conferir se ela tá boa. Dá uma conferida aí na sua também. Qualquer coisa a gente inicia de novo, mas eu acho que. Deixa eu ver aqui. A minha tá no Tweet. 5G aqui. A minha também, vamos seguindo. Desculpa, cara. Cortou a hora que você Imagina. apresentar, pode começar a falar de novo, por favor, irmão. Eu começo da minha fala aqui? Isso. Vamos lá. Bom, Sandrão, quero agradecer imensamente. É um prazer estar aqui, poder bater um papo com você. Você sabe de longa data que te admiro tanto como pessoa, tá? 100% e como profissional, acompanho aí o seu trabalho há muito tempo. E tive a honra, né, de 2018, 2019, a gente poder fazer aquela pós na Unicamp junto, onde tinha, poxa, além do conteúdo, né, na minha opinião, na minha concepção, além do conteúdo daquela pós da Unicamp foi excelente, eu acho que toda a amizade que se criou ali, as pessoas que estavam envolvidas ali, né, como poxa, você, o Ademir, Murilo, enfim, tinha muito o Ronaldo Fonseca, Murilo Bedrariol, o Thiago Rebolo, enfim, uma turma muito bacana, que eu fiz grandes amigos ali, trago para a vida, né? E esse conteúdo que a gente aprendeu lá, né, com o Orival, que é o mestre dos mestres, né? E outros professores excelentes. Então, assim, só tenho a agradecer desde essa época aí, a gente tá junto. Legal, Briane. E aí, fala um pouquinho, vamos fazer o jabá já no começo aqui. A sua assessoria fica em São José do Rio Preto, mas assim como a Start Move, você também tem alunos, a maioria são online, e você atende alunos no Brasil todo, no mundo inteiro, é isso, Briane? Isso, Sandro. Graças a Deus, hoje é exatamente o que você falou, né? Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas hoje, felizmente, aí com toda essa tecnologia e o que vem melhorando bastante, a gente tem condição de acompanhar a evolução de todos esses alunos, independente da modalidade, bem de perto,
né? E hoje a gente atende aí em 9 países diferentes, vários estados, cidades, e é muito gostoso, né? Assim como a Start Move, a gente também tem esse trabalho e vem acompanhando, né? Mas assim como você tinha me perguntado também um pouquinho no começo, para falar um pouquinho, né, do Alex aí, enfim, eu acho que começando lá atrás, tenho muito primeiro a agradecer meus pais que desde o início, desde a minha juventude ali, adolescência, sempre me deram oportunidade de praticar muitos esportes. E eu acho que eu aprendi com um pouquinho de cada um desses esportes que eu passei, assim como o Sandrão tem essa iniciação, né, na capoeira, futebol, né, Sandrão? Várias modalidades. Eu acho que eu também aprendi muito com cada esporte, desde o futebol, passei um período na natação, competindo por um clube aqui da cidade que tinha uma equipe forte na época. Depois da natação, fui para o ciclismo, tive a oportunidade de participar da equipe da cidade aqui também, e aí depois foi surgindo aí o triatlo, né? Foi crescendo cada vez mais, participando também do triatlo. Então, eu acho que essa vivência, junto com, claro, todo o conteúdo que a gente aprende aí, mas o que a gente vivencia no dia a dia como atleta, a gente traz hoje para poder passar um pouquinho dessa experiência para os alunos, né? Então, tenho muito a agradecer aí meus pais por ter me dado a oportunidade de passar por todos esses esportes e aprendido um pouquinho com cada um deles, né? Boa, Briane, talvez depois a gente vai cair nessa temática que eu sempre brinco nos meus slogans. Você acha que está cansado de ouvir que eu falo que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, uma frase Loteria. Adoro do, essa. do Stélio Dantas. E eu acho que é isso, né, Briane? Então, assim, a gente, talvez esse lance da excelência nas assessorias que eu vejo que você tem, que nós temos, é o fato de unir a teoria e a prática. Então, assim, vamos pensar que a teoria é pré-requisito obrigatório, né? O cara que não se atualiza, Sim, mas com assim, esse certeza. fato da gente ter sentido o gosto de sangue na boca, de competir até hoje, isso faz uma diferença, né, Briane, para na hora de montar o treino e entregar para os alunos. Com toda certeza. Não, e você sabe, sou muito fã dessa frase sua, né? Vi já você falar elas várias vezes e gosto muito. Eu acho que é exatamente isso que eu penso. A gente, quando consegue unir essa prática com a teoria, a gente consegue entregar muito mais para os nossos atletas, para os nossos alunos, né? Exato, né, Briane? Porque assim, eu vejo que no contexto, assim, existem muitas assessorias ainda que escolhem uma dessas vertentes. Ou o cara é um ex-atleta que tem uma vivência rica, boa demais, mas se esse cara não se atualiza, não pega os últimos estudos, que a ciência muda a cada dia, né, Briane? Então, assim, Exatamente. ele fica deficitário. E aquele cara, por mais estudioso que seja, que tenha tudo atualizado, no papel, o papel aceita tudo, né, Briane? E na prática Exato. a gente sabe que você viver o esporte é diferente. Então, assim, comenta aí alguns erros que você vê no cara que é muito da teoria ou muito da prática, e se isso também você vivencia que pode atrapalhar na hora do papel aceitar tudo, o cara não ter essa vivência, você visualiza isso, vive isso também, vê isso por fora? Com certeza, né, São? Acho que isso diariamente acontece. Acho que você já deu um resumo aí, né, das duas vertentes, né? E quando a gente une, fica muito melhor. E a gente aprende muito também, né, Sandro? A entender que o atleta não é só o número, né? Ele não é só o dado que ele traz, né? Hoje, com a plataforma aí que a gente utiliza, com o Training Peaks, eu adoro, acho que é uma plataforma sensacional, traz N dados para a gente analisar, mas a gente precisa sempre, é o que eu costumo dizer em todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar, que jamais o atleta é só números, né? Ele é um ser humano, ele tem a vida extra dele, fora do treinamento, família, trabalho, as responsabilidades. E quando a gente consegue entender todo esse lado e não fica só na teoria, a gente consegue ajudar muito mais o aluno a atingir, né, o atleta a atingir o objetivo dele, não importa se para performance ou não, mas a gente consegue vivenciar isso e poder ajudar ele, né? Perfeito, Briana. Eu penso como você, e assim, com o advento da inteligência artificial, né, indo para todos os âmbitos agora, Exato. penso eu que ela nunca vai roubar o nosso lugar pelo que você falou, né?
o atendimento, o treinamento tem que ser humanizado, porque um próprio estresse emocional que o atleta viveu, isso influencia diretamente nas métricas que a gente vai pedir para ele, né? No tipo de treino, no que ele vai entregar. Então, assim, se os professores da turma do Ctrl+C, Ctrl+V aí tendem a ser engolidos, mas quem é bom, eu acho que não precisa se preocupar com a inteligência artificial, não, porque o grande diferencial é você unir a teoria que você está estudando, mas com essa parte humana, e eu acho que a inteligência artificial não é capaz de fazer isso. O que que você pensa da chegada da inteligência Concordo. artificial aí? Concordo plenamente com o que você falou. Eu sempre tive essa intuição e é o que a gente vem vendo agora com o crescimento. Claro que a inteligência hoje, né, vem ficando cada vez mais precisa, ela vem melhorando muito, enfim, dá dados que às vezes até assusta, né, quando a gente pede uma resposta, ou às vezes o aluno às vezes faz uma pesquisa e traz para a gente ver. Ela vem melhorando muito, mas eu acho que nunca vai conseguir chegar desse lado de humanizar, de realmente entender esses detalhes que são detalhes de extrema importância numa construção de um atleta, de um aluno que tem um objetivo e tem que ser levado em consideração, né? Uma noite mal dormida, o estresse no dia anterior, a alimentação, enfim, todos esses pontos, esses detalhes, quando unidos, eles fazem toda a diferença para o desenvolvimento do atleta, né? Perfeito, Briane, concordo também com você. E dá uma explicadinha aí para o pessoal, vamos fazer o nosso jabá aqui, né? Ah, Da assessoria, assim, o que você acha que é o diferencial de um atleta que está nos ouvindo e que, assim, ele tem o autotreino, ele monta os treinos dele, e é super importante o atleta se conhecer, mas qual a grande vantagem e o diferencial que o atleta tem a hora que ele parte para esse contato com uma assessoria esportiva que vai cuidar dele com excelência? Poxa, Sandro, eu vejo assim, acho que vários pontos, né, que a gente poderia falar aqui. É um assunto que particularmente eu gosto bastante, então a gente ficaria pelo menos aí amanhã falando sobre esse assunto. Mas eu acho que quando você tem alguém que tem esse olhar para o seu treinamento, um treinador que tem esse olhar muito mais amplo e não só preso a números, preso entendendo tudo que acontece com o atleta do lado emocional, do lado mental, do lado físico, a gente consegue direcionar e analisa todos esses dados com muito mais cautela do que o próprio autotreinador, né, o próprio atleta que monta o seu treino. Ele consegue entender tudo isso, e eu acho que a gente consegue direcionar de uma forma, entender aonde ele está hoje, aonde ele quer chegar, montar essa periodização de uma forma que ele consiga ter essa crescente, minimizando os riscos de lesão, podendo orientar na questão do fortalecimento, enfim, toda essa visão ampla faz muita diferença, né? Perfeito, Briane. Eu vejo que tem dois pontos, queria que você falasse sobre ele, né? Dois perfis de atletas que treinam por conta, assim, né? Então, o primeiro perfil é o atleta que não tem conhecimento nenhum da parte de conexão de cargas. E esse atleta, Briane, não sei se você vive isso também, ele tende a achar que quanto mais forte ele treina, melhor. Então, ele tende, assim, a todo dia treinar forte, né? Aí tem uma frase do César Cielo que eu gosto muito, cara, que ele fala assim, que inclusive fez o prefácio do meu livro. Ele fala: se você treina forte todos os dias, você nunca treinou forte nenhum dia, né? Nenhum dia. Então, Perfeito. então tem uma frase dele assim, mas assim, são os dois erros que eu vejo. Então, o aluno que não tem esse conhecimento da parte técnica da educação física, da disposição, que o treino leve também é importante, quando é para ser forte, o treino tem que ser forte. E o aluno que, mesmo o atleta que já conhece de periodização de treino, o autotreino, a gente tem uma tendência muito grande a colocar na nossa planilha só as coisas que a gente gosta A de gente fazer, gosta. né, Briane? Exatamente. Então, se deixar eu, só vou colocar treino de tiro e não vou colocar treino longo. Se deixar a Longo, tá? Marcela, ela só vai colocar treino longo, não vai Longo, colocar cada treino um tem um perfil, intenso. né? O que que você pensa dessas duas vertentes e como você vê a saída, se você já viveu o aluno e quiser citar exemplo nesses contextos aí? Ah, sim, Sandra, acho que o primeiro exemplo que você citou, acho que acontece muito, né?
pelo menos aqui com a gente, acredito que com você também, é esse atleta que, quando chega, ele está acostumado sempre pancada, treinar forte, ele acha que o forte todo dia ele vai ter uma evolução, obviamente, dependendo do nível desse atleta, ou principalmente no começo, quando ele tem essa metodologia, claro que todo mundo dá um passinho para frente, mas a continuidade, né, desse treinamento que a gente precisa pensar sempre a médio e longo prazo, né? Nunca a curto prazo. Então, isso eu vivenciei muito, mas eu queria aproveitar e fazer um pequeno comentário. Eu não sei, até te perguntar também, aproveitando esse bate-bola, porque alguns anos atrás, eu tinha muito mais atletas com esse perfil que você citou, né? A impressão que me passa é que hoje, com conhecimento, com as redes sociais, com a qualidade dos professores, dos treinadores vem melhorando, eu acho que muita gente vem se conscientizando e entendendo a necessidade. Tanto é que muitos atletas procuram. Ontem eu tive mesmo a oportunidade de atender um atleta aqui que me procurou, e ele mesmo falando dessa necessidade. Estou treinando muito na mesma zona, nunca me explicaram as zonas de treinamento, como que é isso. Então eu percebo que essa consciência vem mudando e eu acho que isso é muito bacana. Eu fico muito feliz, né, com o pessoal aumentando aí o campo de conhecimento, né? Então é muito importante. Mas eu acho que bem aí que vem o trabalho do treinador de poder realmente ter o conhecimento que nós falamos anteriormente e poder explicar de uma forma didática para o aluno, né? Claro que ele não é obrigado a ter o conhecimento que a gente tem, mas que o treinador consiga passar de uma forma bem simples e direta para que o atleta entenda isso e tenha uma visão do que vai acontecer, de qual é o processo que deve acontecer com ele para esse desenvolvimento, né? Beleza, Briana. Então, assim, eu concordo com você e assim, cara, eu acho que também isso é muito fruto nosso, viu, Briana? Eu falo isso porque você está em todos os cursos, você faz parte da primeira turma também da pós-graduação do Valorize, né, cara? Do Valorize, Então eu ia tem comentar isso. agora, foi uma pós que assim, me enriqueceu muito. Acho que também é a mesma coisa que eu citei anteriormente, tanto a turma que fez foi muito bacana, muita troca ali de boas energias e boas informações, quanto a qualidade, né, Sandro, da pós do Instituto Valorize. Tenho só de verdade abrindo esse espaço aí a te agradecer, porque eu fiquei assim, poxa, muito contente com o que o que a pós entregou para a gente, em todos os sentidos. E você, como responsável pela pós, sempre ali dando uma força e sempre exigindo muita qualidade, né? Dos professores que foram lá falar para a gente, dos alunos, dos trabalhos, da integração ali, foi sensacional. Não, perfeito, Briane. E assim, é uma coisa que pelo esporte nosso ser nichado, eu não imaginaria chegar na magnitude, eu acho que ia minguar e não estão crescendo. Então você faz parte da primeira turma e eu tinha dúvida se abrir duas turmas. A gente está na quarta turma e mais de 1.000 alunos formados. Então, essa Né? excelência chegando a 1.000, quando a gente fala 1.000 alunos, os alunos são professores. Então, os Professores, professores, cada professor tem 100 ah, alunos. Se 100 cada alunos, professor tiver 100 alunos ali, a gente está em 1.000 alunos, olha estamos falando de 100.000, exatamente, olha a perfeito. magnitude, sabe? Então, assim, o próprio livro que eu escrevi, que é Filho da Pandemia também, poxa, a gente tem 5.000 exemplares vendidos. Você não sabe, em primeira mão, a Manoli nos procurou, eu e o Charles, para a gente lançar a segunda edição. A gente está Poxa, trabalhando parabéns, não, na segunda, excelente. na segunda edição, com mais capítulos e coisas melhoradas. Então, tudo Ó, o isso. meu tá aqui, ó. Ó, tá Ah, na minha mesa aqui, moleque, ó. Ah, nem combinamos, hein? nem combinamos, isso com certeza não. Fica aqui. É um livro que eu uso muito para consulta, para aprender, e excelente. E eu não tô te falando isso para me gabar, porque assim, os cursos do Márcio também, né? Quantos cursos do Márcio que a gente se Sim. encontra, a gente vai no curso dele, o Gerson. Então, assim, tudo isso que a gente viveu junto e construiu junto, Briane, já está se refletindo no aluno, né? Tudo O aluno. potencializado pelo alcance das redes sociais, que às vezes a gente só fala mal das redes sociais, mas ela, quem sabe usar, é útil Tem, demais, né? demais, concordo plenamente. Então, eu acho que isso que você falou, cara, os alunos, eu também tenho visto, sim, que você me perguntou. Os alunos chegaram com uma consciência maior e antigamente era só pau, pau, pau. Hoje ele já sabe falar sobre zonas. A gente já vê o contrário também, né? Aluno que a gente bate tanto em treinar leve que é falta ele treinar forte. É o cara que É, só treina leve, né, cara? só leve, exatamente. A gente tem que. Então, Mas não, essa reflexão que você fez aí me fez
refletir aqui, pensar alguns pontos. Eu tenho uma frase assim que eu gosto muito comigo, que eu falo quando as pessoas me perguntam, né? Eu digo que o meu grande sonho, a minha grande realização é fazer parte da história de cada aluno, de cada atleta, a ajudar ele a conquistar o objetivo dele. Não importa qual seja, se performance ou não, isso é a minha grande realização profissional. Mas agora, ouvindo você falar, acho que me faz até também remeter que além de poder fazer parte da história desses alunos, fazer parte de todo esse processo, né, como professor, como educador físico, e estar inserido aí, como você falou, né, ser um dos primeiros a fazer uma pós, podendo passar esse conhecimento. Recentemente eu tive aí, acho que 3 ou 4 amigos aí que me procuraram para orientar em relação à assessoria esportiva, né, a gente faz esse meio campo aí. Então, é gostoso ver e foi bom ouvir você falando isso, me fez refletir tudo isso. Não, com certeza, Briane. Agora, partindo para aquele segundo ponto, na Ah, prática, né, que a gente tinha falado, o aluno, que quando a gente monta a planilha, a gente já percebe que o aluno que tem mais facilidade, gosta dos treinos intensos, ele sempre arruma um jeito de dar um miguezinho, dá. e a hora que a gente vai ver os comentários lá no Training Peaks, o treino longo, sempre acontece alguma coisa no treino longo, e o cara que gosta do longo, ele sempre No, acontece alguma coisa no treino de tiro, no, né? de tiro, Ima- exato. Imagina o cara que escolhe, opta por si montar os seus próprios treinos, né? Com Essa certeza. tendência. Então você vê esse migué assim também, essa característica nos nossos próprios alunos, como é o dia a dia na sua assessoria aí com esses Ah, treinos e o que você faz para burlar isso aí? é bem isso, né, Sandra? Acho que você já foi direto ao ponto aí. A característica de cada um vai tendenciar mais para um lado, o outro para o outro lado, do curto, do intenso, o outro do longo e um pouquinho mais leve aí. Eu acho que o que eu tenho feito muito é justamente o que nós estamos conversando, né, Sandra? Tudo gira em torno desse bate-papo nosso, que é sempre procurar estar passando conhecimento, né? A gente às vezes faz um bate-papo aqui online com os alunos, monta uma sala para a gente trocar ideias sobre determinados assuntos, que eu percebo que durante a semana ou durante o mês eu tive muita pergunta ou muito questionamento nas redes sociais, a gente aproveita para bater esse papo, às vezes a gente faz algumas postagens falando do determinado assunto, então acho que a base de tudo é realmente o conhecimento. Então, a partir do momento que você vai mostrando, né, como exemplo que você citou, para esse atleta que só gosta do longo, a importância do treino intervalado, né, do treino de tiro, mostra a importância desse controle de carga e saber modular isso aí, e também para o que gosta só do treino intenso, mostrar a importância do treino regenerativo, do treino de baixa intensidade, e acho que com esse conhecimento a gente consegue ir moldando e o aluno, o atleta, entendendo o caminho que ele deve seguir. Perfeito, Briane. E entendendo as características, a gente está lavando roupa suja aqui, né? A gente fala tanto da vida e esse papo mesmo a gente teve pouco, né? Mas para entender se os contextos batem das assessorias aí, Briane, na Briane assessoria, como que funciona? Qual é o carro-chefe? É o triatlon ou a corrida de rua? Quantos proporcionalmente você tem de corrida, de ciclismo, de triatlon e de natação, se você trabalha com essas modalidades? E também bom, fala isso depois eu vou perguntar de mountain bike e corrida de trail. Sandra, hoje, assim, eu sempre diversifiquei na Briana, então a gente nunca ficou fechado a uma modalidade, e sim a gente atende o Endurance do modo geral, né? Então eu atendo hoje aqui triatlo, corrida de rua, o speed, mountain bike, o trail, né? Então a gente tem todas essas vivências, essas modalidades aqui. É, Claro que tem um público até pela questão, às vezes, regional e tudo mais. Então, a gente tem uma diferença um pouquinho de corrida, bike, né? Lá no começo, eu acho até mesmo por eu ter vindo muito da questão da bike, né? Ter ingressado aí a equipe da cidade e tudo mais, eu tinha o público maior da assessoria era o público da bike, né? Hoje, aí depois veio muita gente do triatlo, a gente aumentando o pessoal do triatlo, provas
com a variação de distâncias na prova, cresceu bastante o triatlo, mas hoje, sem dúvida alguma, o público maior, até mesmo pelo boom da corrida de rua, né? E eu costumo dizer que pela praticidade, pela facilidade, pela questão dela abranger todas as idades, condicionamentos diferentes. Eu acho que a corrida de rua está vindo numa crescente já de alguns anos e continua ainda. Então, hoje, a gente tem um público muito grande na corrida de rua. E Perfeito, com Briane. você aí, como que é? Perfeito. Cara, aqui também, aqui assim, a gente assumiu essa característica do triatlon, né? Mas a corrida por si só, sem, é o que você fala, o triatlon, o pessoal vai percebendo que é uma modalidade nichada, que você estudou aqui, pô, o Sandro é especialista em triatlon e vem. Agora a corrida, ela se auto-vende, né, cara? Sim, A corrida é o que você falou. Então, assim, para mim, então, eu divido entre corrida e triatlon e, assim, muito poucos o ciclismo isolado, sabe? isolado. Só o ciclismo, a natação também. E aí é interessante você falar, porque, assim, no começo, Briane, eu trabalhava também com a mountain bike e o trail. Hoje, cara, com esses feras que tem aí, eu acabo passando para o Cadu, para o Guilherme de Agostini, né? Porque, assim, são características um pouco distintas. Obviamente que o cara que tem uma mountain bike, né? Ele quer começar a treinar com a mountain bike para migrar para o triatlo ou não, mas o cara que já começa a querer performar, assim, é preciso, eu acho, ter um professor especialista para cuidar desses conceitos, né? Porque tem características bem distintas, tanto o trail quanto o mountain bike. Você não pensa assim Sim. também? Você tem um Não, com professor certeza. que cuida disso, você se especializou também nesses cursos e não me chamou para esses cursos de mountain bike que você fez, ou não? Não, inclusive, né, nós tivemos aí a presença do Cadu, né, e Sim, na pós, enfim, sensacional. É, eu tenho outros professores, obviamente, a equipe nossa que atende também, mas a modalidade do mountain bike eu também sempre gostei, como eu vim do ciclismo, né, e aí com o começo do mountain bike, peguei toda aquela febre do mountain bike, aro 29, crescendo, que a gente começava ainda nos arinhos 26. Então foi algo que eu também sempre gostei. Então procurei sempre me especializar um pouquinho nessa questão do mountain bike e concordo plenamente com você, Sandro. Mas uma vez ouvindo o Braz, Eduardo Braz falando, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que ele se apaixonou pelo treinamento primeiro, né, antes dele ir para o triatlo. perfeito. E quando você se apaixona pelo treinamento, você vê que as bases básica você consegue levar para outras modalidades, né? Como às vezes até para o futsal, para a capoeira, você consegue entender e preparar o atleta a partir do momento que você realmente entende da fisiologia, da mecânica, das necessidades, das predominâncias fisiológicas de cada modalidade, você consegue conduzir isso de uma forma que você tem aí um campo amplo para poder trabalhar, né? Perfeito, Briana. Você tocou num ponto importante que eu sempre falo, é isso mesmo, né? Então, assim, as vias energéticas, né? Os princípios científicos do treinamento, as valências físicas nunca vão mudar, né, cara? Mudar, Então, exatamente. assim, a base, quando você tem a base forte, e assim, uma coisa triste que eu falo na educação física, né? E se Deus quiser a gente está mudando isso, está percebendo, é porque, assim, eu falo que é muito fácil se destacar na educação física, né? É só você fazer o básico. O básico, bem feito. Porque a concorrência, então, assim, às vezes tem muita gente que não faz nem o básico, e a gente está lutando com a pós, com essas coisas para mudar, e a gente fica triste com isso. Mas eu penso que é uma verdade. Então, é isso. Se você começa a fazer o básico bem feito, você acaba conseguindo trabalhar até com várias modalidades, o que você falou. Agora, Modalidades. imagina se todo mundo, o básico, já fizesse com excelência, né? Então, às vezes, o diferencial é por isso que eu tenho certeza que você trabalha com excelência tanto no mountain bike, porque a gente faz o básico Legal. bem feito, né, cara? Perfeito. Briane, Bom, outra coisa que eu queria te perguntar, velho, é em relação à tecnologia da bike, né? Acho que assim, a evolução da bike se deve muito pela tecnologia, se a gente pensar nas provas de ciclismo ou mesmo nas provas de triatlon. E as assessorias esportivas ganham com isso também, né? Porque ficou muito mais fácil o acompanhamento
com essa tecnologia que envolve o contexto do treinamento em geral, mas em especial o ciclismo, né? Fala um pouquinho dessa tecnologia, o quanto que ela pode ajudar a assessoria esportiva e o aluno que, mesmo remoto, pode ter esse acesso. Pode ter. Então, eu acho que, né, voltando até falando um pouquinho, citando aí os grandes amigos, né, isso acho que em 2012, enfim, não vou lembrar a data, conversando com o Márcio, ele já tinha ido para fora buscar essa questão da tecnologia, da questão dos aparelhos de potência, né, para que a gente pudesse trazer para as bikes, quando antes, alguns anos atrás, era muito caro isso, hoje em dia a gente já vê que pelo menos 50% dos nossos alunos aqui já tem a potência, utilizando a potência, que é um grande referencial para o treinador poder trabalhar. A frequência cardíaca, obviamente, a gente já utiliza há mais tempo, até daquela discussão que antigamente todo mundo defendia muito a frequência cardíaca, depois passou a se falar mal, que frequência não mediria, enfim, e eu sempre fui da opinião que quanto mais dados a gente tem, mais a gente consegue ser assertivo, né, nessa periodização dos nossos atletas, e quando a gente consegue hoje unir tudo isso, a questão da potência, questão de uma bike com qualidade, a frequência cardíaca precisa, e aí juntando com tudo isso, Sandro, vou abrir um parênteses aqui, acredito que você também, que a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho disso em outras oportunidades aí, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente pode trabalhar, né? Por exemplo, um atleta que passa pelo GERS, pelo fisiologista, faz seus testes e vem com a gente, para a gente com alguns dados interessantes e precisos para que a gente possa trabalhar. Então, unindo esse gancho com essa tecnologia da bike, isso facilitou muito, porque hoje você consegue atender um atleta de longe e saber realmente o esforço que ele fez em cima de uma bike, independente se está ventando muito, se foi de subida, se foi de descida, a gente consegue ponderar e mensurar a questão da potência, a questão do input, né? Outra coisa um nome que acho que precisa ser lembrado aqui, que a gente falou alguns nomes, entre eles tive muita oportunidade de fazer alguns cursos com o Marcos Alac, né? Embaixador do Training Peaks no Brasil, e ele usa muito esse termo, né? Do input e o output. Então, na bike, o input com a frequência cardíaca, o quanto o corpo está pagando pelo aquele esforço, e o output, a potência, o quanto o corpo está pondo para fora aquela métrica. Então, enfim, com tudo isso, é muito mais gostoso, eu diria que é gostoso quando a gente abre a plataforma e vai analisar o treino de um aluno e tem todos esses dados para a gente mensurar com altimetrias e tudo mais. Então, isso facilitou, acho que muito a vida do treinador, a do atleta também, porque hoje ele recebe, né, com toda essa tecnologia, ele recebe dentro do dispositivo dele, do Garmin, do Polar, enfim, recebe o treino ali, ele sabe o que é para ele fazer, e a gente, depois que ele executa esse treino, a gente consegue analisar os dados e ser muito mais assertivo para avaliar isso e para poder prescrever a sessão seguinte ou a semana seguinte de treinamento aí. Sensacional, Briane. Você explicou com excelência, foi muito assertivo aí. A gente vai encaminhando para o final, mas tem algumas perguntas aqui. O que você falou, se deixasse, a gente falava a manhã Eu inteira, porque falar, não, vai. não tem fim esse assunto. Briane, aí na Briane Assessoria, em São José, como que você trabalha? Mesmo a gente tendo os treinos, a maioria dos alunos à distância, você tem os treinos presenciais, o que é de suma importância, né? Tanto para a visibilidade da assessoria, quanto para a gente entender o conceito, a prática ali e trabalhar com excelência quando a gente vai passar essas coisas à distância. Então, acho que é importante para a assessoria os treinamentos presenciais. Você tem também o treinamento das três modalidades de forma presencial aí, cara? Nós temos aqui, toda terça e quinta a gente tem os treinos presenciais, tanto de corrida, de bike, o T2, né, mais usado. Aos sábados de manhã, aí a gente tem também, no sábado de manhã, a corrida, o mountain bike, aí saem as turmas de mountain bike para literalmente ir para as estradas de terra. Nós temos o T2, e aos domingos aí é o dia que a gente faz os longos de speed, ou o pessoal de TT que tem os treinos longos, acompanha aí com a estrutura, com o carro de apoio, enfim, aí a gente vai para as estradas da região aqui fazer os longos. Então a gente tem esses quatro treinos presenciais aí na semana. Natação, vocês não têm presencial?
Presencial não, a gente prescreve, e temos algumas parcerias, né, com algumas escolas de natação aqui, que a gente acompanha, troca com os professores quando eles vão montar o treino, ou quando a gente monta os treinos, né, prescreve os treinos e os professores auxiliam a gente aí nesse monitoramento dos alunos. Sensacional, Briane. Isso é cuidado em excelência, né? E E uma a coisa que você falou lá no começo, né, Sandro, e eu acho que aí vem de encontro com essa questão do treino presencial, é o momento que a gente tem a oportunidade de estar próximo, né, do nosso aluno, de conversar, né, entender, ter essa humanização, às vezes conta um pouquinho da vida pessoal, você vê, desde a mecânica da corrida, a bike, posicionamento, até essa questão que eu levantei agora de a gente estar próximo do nosso aluno, do nosso atleta, né? Com certeza, Briane, isso é um diferencial mesmo, e assim, a gente não precisa tapar o sol com a peneira ou esconder, assim, é porque a gente é. Eu falo em seu nome também, né, em relação à parte ética, então, assim, se tem uma academia uma assessoria, perdão, de excelência, que você pode usar os treinos presenciais, cara, com certeza é melhor do que a distância, né, Briane? Então, Sim, assim, sim. né, então, assim, infelizmente, a gente vê muita barbaridade ainda nas assessorias. E assim, o pré-requisito é ter um treinamento cuidado, porque assim, uma coisa que eu falo, né? Tem muitas assessorias que ainda hoje vira passeio ciclístico, ou assim, É. se duas pessoas correm juntos ou pedalam juntas, eu costumo dizer que tem um risco muito grande de uma estar treinando demais ou outra E a estar outra, treinando de menos, né? Então, assim, os nossos treinos presenciais, essa união, essa parte humanizada é antes do treino, ou no café pós-treino, ou no próprio aquecimento. E na hora do exatamente. pau vai comer, assim, se você der sorte de encontrar alguém que aquele treino está no seu pace, ótimo, isso ajuda muito. Mas eu vejo muitas assessorias ainda que aí se encontra para ficar um grupo de 15 cara correndo, de 15 pessoas correndo, todo mundo do mesmo pace, um do lado Tudo do outro, e isso pode acabar com a planilha de treino. Então, o treinamento presencial pode ser uma faca de dois gumes, né? perfeito, não. Falou tudo. Falou tudo, exatamente isso, né? Realmente, quando a gente vê duas pessoas treinando junto, o risco realmente de um estar fora do que deveria é grande, né? Mas a gente às vezes entende um pouquinho esse lado social, quer conversar ali um pouquinho, ter essa integração, até certo ponto, pelo menos na minha visão, aceitável, a gente entende um treino ou outro. Mas, desde que a pessoa tenha um objetivo, ela precisa entender que o objetivo dela é dela e não do amigo e vice-versa, né? E perfeito, Briane. Foi bom você tocar nesse ponto para as pessoas não nos entenderem errado, assim. Até porque, por exemplo, quando a gente monta um treino longo para um aluno, existe um range de pace, por Sim, exemplo, ou de exatamente. percepção. Então, nada mais justo e bem feito do que, por exemplo, eu te encontro, eu falo, ó, meu treino é de 5:30 a 6. O seu é de 5:15. Vamos correr nesse pace aqui que eu fico um pouco menos. Isso aqui é sensacional, uma ferramenta que humaniza, é isso, né, Breno? Mas por Perfeito, outro lado, se exatamente. você pega uma pessoa que é legal e tem um treino totalmente oposto, e toda Oposto, semana foi montado, pensado com muito, e ele pode jogar tudo por água abaixo, né? exatamente, exatamente. Por isso que eu acho que aí envolve a consciência de cada um, o entendimento de cada um, o conhecimento de cada um, e que a pessoa também tenha a certeza do objetivo, né? Aonde ela quer chegar com esses treinamentos, o risco que ela está assumindo, às vezes, por exemplo, sei lá, de fazer um longo, numa intensidade que não era dela, o risco que ela pode aumentar para a semana seguinte, uma lesão, né? Um estresse muscular, um overtraining, overheat, enfim, e aí sucessivamente, né? E faz todo sentido, e aí você teve a oportunidade, você é demais, meu, de até fazer um curso ou algumas conversas com a minha esposa, com a Tati, que cuida de gente, né? E assim, você sabe que no começo, eu preocupado com essa excelência, eu perdi alguns alunos, muitos alunos, de tão chato que eu era. E às vezes tem aluno que o objetivo dele é só a condição física, se sociabilizar e não fazer uma coisa tão errada. E esse cara você tem que respeitar e às vezes colocar ele propositadamente para treinar em grupo. Isso passa a Um ser grupo, super exatamente. importante também. É o que você falou lá no começo, né, Briane, quando você foi falar. É entender e humanizar o que cada aluno quer. Isso faz toda a diferença. Você Faz. falou que o seu sonho é participar da conquista de cada aluno. Cada Não, um, não não é importa qual só do seja. cara que consiga resultados Não, expressivos, né, cara? exatamente.
Exatamente. E aproveitando, poxa, foi sensacional esse período que eu aprendi muita coisa com a Tati, né? A Tati contribuiu muito com esse lado de você entender, né, todo esse contexto geral e a gente não ficar preso só no treinamento, né? Só na fisiologia, só na mecânica, enfim, a gente entender o lado humano, né, que a gente tem aí, entender o aluno e como você falou, né, Sandro? Às vezes, por exemplo, você está com um atleta que está todo desanimado, está com problemas familiares ou de trabalho, enfim. E aí um amigo liga, chama ele para correr ou chama ele para pedalar. Só o fato dele estar indo já muda, né, totalmente o contexto. Então, nesse momento, é hora da gente não ver só o treinamento e entender tudo o que está acontecendo, né? E a partir daí só orientar e poder fazer da melhor forma possível. Beleza, Brianão. Sensacional, não posso perder meu almoço aqui hoje, senão eu Vai vou lá. emendar outra aula. O papo foi muito bom, ficou um gostinho de quero mais que a gente tem Que aqui. bom. Então, assim, depois deixa aí para fechar o seu recado final aí também, o contato e as redes sociais, tanto seu como da Briane, porque assim, eu falo de boca cheia mesmo que o pessoal pode estar perto de você, vai ter excelência em trabalho e excelência também na parte pessoal e na parte humana. Então, deixa o seu recado final aí, por que que vale o cara que está em dúvida ainda ter uma assessoria e fala os contatos da sua assessoria aí para a gente fechar e te espero numa Bom, Sandrão, próxima em breve, hein? poxa, obrigado. Bom, eu acho que o recado eu acho que nesse mundo, como você falou muito bem, de redes sociais aí no começo, a gente falou um pouquinho sobre isso. Muita gente critica, mas tem um lado bom as redes sociais. A única coisa que eu vejo assim mais pesada do lado ruim é às vezes muita comparação, né? Eu tenho batido muito nessa tecla. Então, o que eu deixo como dica é não compare-se a outro e sim compare-se sempre a você mesmo, onde você estava, onde você está hoje, onde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. E depois, como tudo que a gente falou aqui, né, eu acho que envolve isso, é a importância de você ter ao seu lado um bom treinador, um bom orientador, para que siga no melhor caminho, para que você possa atingir seu objetivo com saúde, com integridade física, integridade mental e você possa atingir seus objetivos. Tá? Enfim, nas redes sociais, nós estamos lá como Briane Assessoria Esportiva, o meu pessoal, Alex Briane, e quero, claro, Sandrão, agradecer muito. Então, mais uma vez, é uma honra estar sempre com você, um papo muito bacana, tenho sempre muito a aprender e só agradecer, tá bom? Muito obrigado, viu? Valeu, meu irmão. Foi muito rico o nosso papo e assim, você já sabe, mas deixar para todo mundo assim, o quanto eu sou seu fã, cara. Eu aprendo com Poxa, você demais, como pessoa também, a sua humildade, cara. Eu sempre penso em você, você é muito bom e você respeita todo mundo, você não para, não cessa a sua sede por conhecimento, você está em tudo, mesmo sendo muito bom, você não se acomoda. Um beijo no seu obrigado. coração, sou seu fã de carteirinha, valeu? E eu que agradeço. Eu Até a sou seu fã. próxima. Obrigado, viu? Grande Valeu, abraço. cabeça.